A protagonista, de pé na borda do navio e olhando com preocupação para o homem à sua frente, perguntava-se se ele poderia acreditar nela, independentemente do que ela lhe dissesse. Mas o homem calmo, mesmo desequilibrado, como para uma situação destas, apenas respondeu que não se importava nada com isso. E então, a rapariga pensou nas suas palavras e, observando o seu rosto, interrogou-se sobre o que o incomodava tanto. Porque ela sabia muito bem como a confiança era perigosa. Porque quanto mais profunda a confiança, mais profunda a ferida no momento da traição e maior o ódio. E então, o jovem olhou para ela com atenção e disse-lhe que não se importava. Então, ele pediu a Rosen Walker que lhe dissesse pelo menos alguma coisa, mas ela apenas olhou para ele pensativamente e percebeu que, nesse caso, lhe diria a verdade se ele realmente não se importasse. E encontraram-se na mesma nave, num interrogatório, e então o homem perguntou se a rapariga sabia mentir bem, mas ela calmamente informou-o de que não tinha jeito nenhum para isso. Mas o jovem calmo apenas informou friamente que o papel dizia algo completamente diferente, e disse que ela era hábil na fraude. Persuasão e convencimento, além de ter uma inteligência elevada e uma excelente eloquência. Havia também o risco de ser apanhado, pelo que era necessário ter cautela ao dialogar com ela. Mas ela olhou para ele calmamente e disse que não estava a perceber nada. Ele só olhava para o seu rosto sorridente e perguntava-se se ela nunca tinha mesmo mentido. Depois, ele disse que ela também tinha repetido essas palavras durante a redecisão, mas ela, calmamente, inclinou-se para perto dele com a cadeira e disse-lhe que estava a dizer a verdade, embora o juiz nem sequer tenha tentado perceber, e perguntou-lhe em que papel tinha sido escrita uma coisa dessas sobre ela. Mas ele não respondeu e disse que ela também tinha repetido essas palavras durante a sua detenção, mas ela disse com um sorriso que tal comentário a magoava. O homem não pareceu dar por isso. Por isso, quando se aproximou de Rosen Walker, perguntou-lhe o nome. Mas, nesse momento, a rapariga olhou para ele com um sorriso malicioso e perguntou-se por que é que ele lhe tinha perguntado. Ele não era de um sítio miserável, por isso já devia saber o nome dela. Mas ele olhou calmamente para ela e disse-lhe que era a ordem do processo, e perguntou-lhe como é que ela se chamava. E ela, sorrindo, disse-lhe que se chamava Rosen Walker. Mas, olhando para a cara sorridente dela, ele pediu-lhe que lhe desse outro nome, porque não era o que estava escrito no documento. Mas Rosen disse-lhe calmamente que o nome que ela lhe dera era o correto. Incapaz de suportar tal insolência, o prisioneiro recostou-se na cadeira e disse que não estava interessado no nome verdadeiro dela e que precisava de saber o nome que ela tinha dado anteriormente e se correspondia ao que estava no documento. Depois olhou para ela com atenção e disse-lhe que se chamava Rosen House. Depois, ela viu o homem começar a escrever qualquer coisa, e ao ver Rosen Walker, pensou que este tipo estava a agir como um ignorante, e que ela não percebia o que ele estava a escrever. Mas depois ele começou a ler a biografia dela e disse que, aos 17 anos, ela tinha sido condenada a 50 anos de prisão pelo testamento e enviada para uma prisão de mulheres, mas que tinha fugido ao fim de um ano. Depois, continuou calmamente, atravessou o penhasco e caminhou nua pelo cume da montanha, e 3 meses mais tarde foi descoberta e presa. E acrescentou que estava a receber mais 25 penas por isso, e foi transferida para a prisão, a cafetaria de alta segurança de Al. Mas, calmamente, leu o seu ficheiro e descobriu que, 5 anos mais tarde, tinha feito outra fuga e tinha conseguido esconder-se do exército imperial durante 1 ano. E também dizia que ela tinha cavado o buraco com uma colher. E foi assim que ela escapou da prisão. Depois, olhando-a com atenção, perguntou-lhe se tudo o que estava escrito sobre ela era verdade, mas ela disse com um sorriso que era mesmo verdade. E perguntou se o tipo queria saber o que ela tinha passado para conseguir aquela colher, já que teve de entrar em contato com um carcereiro corrupto. Mas ele apenas baixou o olhar e informou-a de que não se importava absolutamente nada com esses pormenores, e que a rapariga devia responder apenas, em substância, às perguntas que lhe fossem feitas. Rosen Walker apenas acenou com a cabeça e concordou. Depois percebeu que o homem à sua frente era Ian Connor, um herói de guerra, e até o seu rosto carrancudo parecia insanamente atraente. Este tipo era aquele cujo nome era famoso em todo o mundo, e ela perguntava-se se haveria uma pessoa no mundo que não o conhecesse de vista. Afinal de contas,
Quando os aviões passavam em honra do fim da guerra, os panfletos com a sua imagem caíam do céu como chuva. E no mesmo momento, quando a voz de Ian Connor soou no céu, transmitida pela rádio, todas as pessoas levantaram a cabeça, hipnotizadas. O governo do seu império sabia perfeitamente como era fácil encantar um homem. Afinal de contas, o jovem e nobre piloto era a ferramenta perfeita, pois na ansiedade e no desespero que a guerra trazia consigo, toda a população precisava de Ian Connor. Mas no momento seguinte, Ian Connor perguntou-lhe se ela entendia o motivo pelo qual estava a ir para a ilha, a pior prisão da Terra, mas ela calmamente disse que tinha escapado. Mais 2 vezes, e foi provavelmente por causa dela que o orgulho do exército imperial foi espezinhado. Mas ele perguntou o que é que ela tinha feito para além disso que a tinha levado para a prisão, mas ela disse calmamente que era inocente. Ian Connor era inexorável, por isso olhou-a atentamente e disse-lhe que era apenas um procedimento formal e que não estava interessado na sua opinião, mas a rapariga apenas reiterou que estava realmente inocente. Depois, olhou para o processo dela e disse-lhe que era raro um criminoso ser sincero em relação ao crime que tinha cometido. Mas essa teimosia não faria com que a sua condenação desaparecesse. Mas naquele momento, Rosen Walker olhou para Ian Connor com toda a seriedade diante de si e disse que suas palavras não diminuíam em nada a verdade da inocência dela. Pois a verdade está acima de qualquer afirmação, e Deus sabe de todas as coisas. Mas encarou o olhar igualmente sério e frio de Ian Connor, que a informou de que não estava nada preocupado com a opinião da rapariga e ordenou-lhe que respondesse diretamente. Mas, nesse momento, entrou na sala um jovem loucamente agitado, e logo a seguir, dirigiu-se a Ian Connor e perguntou-lhe o que fazia ele aqui. E ele, calmamente, disse que estavam a ter uma conversa privada com o criminoso, e então o rapaz perguntou excitadamente por que é que ele estava a fazer aquilo. Mas Connor também disse calmamente que era da responsabilidade do agente de transportes estudar a identidade do criminoso e que este precisava de atenção redobrada. Mas Connor esfregou a nuca e disse que compreendia tudo isso e que sabia que ele era um homem direto. Mas perguntava-se por que é que estava a criar trabalho extra para si próprio. E além disso, os piores criminosos eram enviados para a ilha. E desta vez era a famosa bruxa do House Café. Mas, ao vê-la frenética, o soldado assustado perguntava-se por que é que o seu comandante tinha chamado uma criminosa tão perigosa para uma conversa privada. Mas Henry aproximou-se e disse que, apesar de Rosen Walker parecer uma simples rapariga de rua, não se podia baixar a guarda ao pé dela. Ela era uma criminosa violenta que tinha fugido de Alcafés. Depois perguntou se o seu comandante tinha visto o processo da rapariga. Ela matou o marido quando tinha 17 anos. O protagonista apenas relatou, de forma trêmula, que o assassínio foi cometido com 36 facadas, e o patologista afirmou que a natureza das feridas indicava o ódio da autora pelo homem assassinado. E a autora continuou a esfaquear, mesmo depois de o marido ter abandonado o espírito. Mas depois ela disse que não tinha sido ela, e que não mataria o marido porque era uma boa esposa e amava-o loucamente. Depois, em lágrimas, disse que era obra de bandidos e que o seu ex-cônjuge tinha muita gente invejosa. E assim, esfaquearam um homem até a morte sem pestanejar. Mas todos os que a detiveram nem sequer fizeram uma investigação adequada, e eu perguntei-me como é que a podiam empurrar para a prisão e ignorar completamente as suas informações. Mas, naquele momento, Ian Connor olhou para ela com toda a seriedade e ordenou-lhe que parasse com aquele espetáculo. Porque não importava que tipo de esposa ela fosse, isso não faria diferença, porque ela era culpada. Mas a protagonista apenas olhou para ele, infeliz, e perguntou-se se aquele tipo de comportamento histérico não funcionava com ele. Depois, perguntou-se se Ian Connor achava mesmo que ela era capaz de fazer uma coisa daquelas. Mas ele disse calmamente que, em tempos, ninguém pensou que a rapariga também pudesse fugir da prisão feminina e de Alcafés. Por isso, ninguém sabia o que esperar dela. Depois, a rapariga olhou para um dos soldados. Enquanto Ian Connor continuava e lhe dizia que, embora ela fosse uma rapariga fraca e frágil, isso não significava que não tivesse maneira de cometer este crime, porque todas as provas apontavam para ela, e por isso ela era uma criminosa e uma mentirosa. Depois, virou-se para Henry Reveille e pediu-lhe que a levasse para a cela. Mas a rapariga.
Mas a rapariga lutou até o fim e afirmou que estava inocente. E Henry Reveille, agarrando-lhe a mão com força para a impedir de fugir, disse que ela tinha de se despachar, e Rosenwalker só se perguntava para onde a iam levar. Mas depois apercebeu-se de que, comparados com os seus anteriores agentes de liberdade condicional, estes jovens eram verdadeiros cavalheiros. E normalmente agora teriam batido com os seus sapatos militares nela. Porque, de qualquer modo, um criminoso e um agente de liberdade condicional é como uma batalha entre um rato e um gato. Por isso, se ela relaxar uma vez, será agarrada, e depois acaba-se tudo. Mas encontrar rotas de fuga era a sua especialidade. Depois, olhando para Ian Connor, pensa que desta vez também vai ganhar a luta e repara nas chaves penduradas no seu cinto. Quando Henry Reveille, Ian Connor e Rosenwalker estavam no salão principal, e o comandante perguntou: quando é que a festa tinha terminado? Henry Reveille explicou sem jeito que estavam a transferir a bruxa de Alcafés para uma cela e que não podiam passá-la pelas nobres senhoras e senhores. Mas Connor calmamente informou que mesmo assim, nobres senhoras e senhores estão agora neste transatlântico, e apenas para fazer uma visita guiada à prisão. Por isso, lhe pareceu que ver a bruxa de Alcafés seria ainda mais interessante. Ao ouvir isso, Henry Reveille apenas relatou que Ian Connor tinha pensado num espírito semelhante, porque era um homem singular. Mas outras pessoas não eram tão corajosas. Rosenwalker refletiu então sobre o facto de muita coisa ter mudado desde a guerra, e originalmente destinado a ser um navio a vapor de abastecimento militar, foi convertido num navio de passageiros após o fim da guerra, como tantos outros, e o transatlântico em que se encontravam aguardava o mesmo destino, e o vapor que outrora estava cheio de soldados feridos, fumo de pólvora e o som de tiros tinha, num instante, transformado o Oca num local de festas luxuosas acompanhadas de música alegre. E os prisioneiros que eram transportados para esta ilha sabiam muito bem que este lugar era considerado tão perigoso que era considerado um feito para um criminoso manter-se vivo lá. E turistas tão ansiosos por ver este lugar que até navegavam no mesmo barco a vapor com ele é algo tão absurdo que não era visto com frequência. Mas, nesta altura, Henry Reveille prosseguiu e disse que, além disso, uma coisa tão mal cheirosa como a personagem principal causaria náuseas a toda a gente e só levantaria confusão, e acrescentou que, mesmo durante a guerra, um cadáver tinha um cheiro melhor. Mas Counter informou calmamente Henry Reveille de que eles próprios não tinham tido muito melhor aspecto durante a guerra. Mas ele gritou literalmente e disse que, quanto a Rosenwalker, era um caso muito diferente. Enquanto eles tremiam de medo só para salvar mais uma vida, a rapariga tinha matado o próprio marido. E não só não tinha mostrado favor por não ter sido executada imediatamente, como tinha fugido 2 vezes. Por isso, ele achava que era um desperdício de mão de obra e de dinheiro dos impostos ela viver na prisão. O protagonista indignado só lhe gritava e perguntava por que é que ele estava a ser tão barulhento. Mas, nesse momento, o comandante virou-se para ele, olhou seriamente para Henry Reveille e disse-lhe que devia manter o seu temperamento controlado e que não tinha motivos para gastar os seus nervos. Henry Reveille apenas se desculpou assustado, olhando para o seu capitão, mas depois informou-o de que o comandante não precisava de baixar a guarda perto de Rosena, porque a mulher podia ser uma verdadeira bruxa. Acabaram por chegar ao convés, e o comandante, passando à frente, disse a Rosena e a Henrique Reaville que o seguissem. E nessa altura, a rapariga olhava para a lua insanamente brilhante e bonita que se erguia sobre o mar como uma mulher hipnotizada, e perguntava-se se teria de ser uma criminosa mundialmente famosa para ver algo assim, e nunca pensou que veria algo tão belo em toda a sua vida. Mas nesse momento, foi abordada por Ian Connor, que lhe perguntou se era verdade que a rapariga tinha afirmado anteriormente que tinha fugido de Alcafés, apenas porque tinha feito uma escavação com uma colher. Mas ela apenas se perguntou por que é que tal coisa estava a ser perguntada. Ian Connor olhou para ela com calma e disse-lhe que agora se dizia que a rapariga tinha usado magia durante a fuga e perguntou-lhe se era verdade. E depois disse que a última fuga bem-sucedida de Alcafés tinha sido efetuada por uma bruxa há 36 anos. Assim, quando a imprensa soube da fuga de Rosena, as pessoas ficaram convencidas de que ela também era uma bruxa.
Então, a rapariga pensou que as pessoas tinham medo de coisas que não conseguiam compreender. E esta era uma época em que a ciência era elevada acima da magia e pior. As pessoas eram banidas por usarem magia. Mas apesar disso, vestígios do longo passado ainda existiam e as poucas bruxas remanescentes, que simplesmente se escondiam nos cantos mais remotos do mundo. Mas não estavam extintas. Mas então Rosen Walker olhou-o calmamente e disse que se ela fosse mesmo uma bruxa, não estaria nesta posição e eles nunca a teriam capturado. E ninguém seria capaz de a acorrentar. Perguntou ao comandante se ele achava que a presença de uma das bruxas no navio já era suficientemente absurda. Mas Henry Reveille olhou para a rapariga com descrença e disse ao comandante que não devia confiar nela, porque nenhuma palavra de verdade saía da sua boca. Porque ela era uma mentirosa habilidosa e disse ao comandante que toda esta informação estava no seu ficheiro. E durante a primeira audiência, mentiu continuamente, saiu a fingir-se de vítima e quase enganou todo o império com o seu comportamento. Se ela fosse uma bruxa, teria fechado a boca dele desde o início, mas ele só tentou dizer algo indignado. Mas Rosene interrompeu-o e disse que ela até tinha sido submetida a um procedimento para detetar o poder mágico, e perguntou que outra prova ele precisava. Depois perguntou: será que os militares deste país são tão estúpidos que nem um facto tão simples conseguem compreender? Henry Reveille ficou furioso e agarrou a rapariga, mas o comandante olhou-o com atenção e disse-lhe que tinha de manter as mãos longe da prisioneira. E se voltasse a deixar-se dominar pelos seus sentimentos e continuasse com a sua fúria, faria queixa aos seus superiores. Depois, dirigiu-se a Rosena, como a fugitiva mais famosa do império e bruxa de Alcafez, e disse que não se importava se ela lhe estava a mentir ou a dizer a verdade, ou se era bruxa ou não, porque só lhe queria lembrar algumas coisas bastante óbvias. A primeira é que ela é uma condenada que cumpriu a sua pena e foi condenada à prisão perpétua na ilha. A segunda era que ele tinha ordens para a levar para a ilha. E a terceira era o facto de ela não ser a primeira a fugir de Alcafez. Mas ele nunca tinha conseguido fugir da ilha antes. Depois, olhando cuidadosamente para o seu rosto ligeiramente surpreendido, explicou calmamente que era impossível, mesmo para uma bruxa, sair desta ilha. E depois, Rosen Walker reparou que, embora educadamente, o comandante a pressionava moralmente. E apercebeu-se de que o jovem tinha mesmo de ter as chaves do barco salva-vidas ou das algemas. E se ela queria mesmo fugir, tinha de o fazer antes de chegar à ilha. Mas no momento seguinte, foi distraída por Henry Reveille, que informou o homem que tinha trazido o que ele tinha pedido. E como resultado, um tabuleiro de carne ensanguentada apareceu à frente da protagonista. E então, ela começou a olhar para o comandante com surpresa, à espera do que ele iria fazer. E ele calmamente inclinou o tabuleiro para que a carne escorregasse para a água, disse que a rapariga devia olhar o mais de perto possível para o mar que agora navegavam. E quando os pedaços de carne caíram no mar, Rosena ficou horrorizada ao ver que imediatamente começaram a ser desfeitos pelos monstros que viviam no mar. E olhando para a sua cara de surpresa e choque, Henry Reveille disse com um sorriso que ela devia ter olhado bem para aquilo, porque este mar estava cheio desses monstros, e Elementary não tinha para onde fugir. E depois Ian Connor tirou as chaves que tinha penduradas no cinto e disse à rapariga que, se ela queria ser um petisco para monstros, ele aconselhava-a a meter-se num barco salva-vidas e ir para a nova aventura, porque aparentemente ela queria muito aquelas chaves. Nesse momento, uma Rosen Walker preocupada olhou para Ian Connor e percebeu que ele não era um cavalheiro e que ela se tinha enganado, pois o diretor não podia ser um cavalheiro com uma criminosa. Mas nesse momento, ele confirmou a sua conjetura com um sorriso malicioso e disse que esperava que Rosen tivesse mudado de ideias quanto à sua fuga. Depois, olhando para Connor à sua frente, apercebeu-se de que era o mesmo homem. Mas não era nada parecido com o homem dos panfletos. E ela não fazia ideia de como ele interagia com as pessoas normais, mas com ela era completamente diferente. Porque, de certa forma, ela era apenas um rato comparada com ele. Eventualmente, depois de um pouco mais de tempo, a protagonista deu por si na sua cela de prisão e começou a pensar em formas de escapar, e não sabia o que fazer. Mas, nesse momento, foi abordada por uma mulher que lhe perguntou se Rosen Walker não queria mesmo contar o que tinha acontecido. Afinal,
Ela e Ian Connor tiveram uma conversa particular, mas ela calmamente disse que eles tiveram uma conversa, mas ele só disse para esquecer a fuga dela. E então a mulher nervosa perguntou-se se ele tinha mesmo dito uma coisa tão trivial para ela. E nada mais. E então Rosen Walker apenas se perguntou o que exatamente a mulher queria que ela dissesse. Mas Maria apenas sorriu com malícia e disse que o facto de uma prisioneira jovem e bonita ter ido para o quarto de um comandante jovem e terrivelmente atraente levantava de facto muitas questões. Depois, confessou que não conseguia conter a sua fantasia e pediu a Roseni que lhe contasse tudo ao pormenor. Apenas perguntou, infeliz, onde é que a mulher via a rapariga bonita e jovem que tinha agora à sua frente, porque ela estava completamente diferente. Mas Maria explicou calmamente que era a mais nova de todas e perguntou-lhe se era verdade que não tinha acontecido nada entre ela e o comandante. Depois, a protagonista perguntou, a contragosto, como é que Ian Connor podia fazer uma coisa daquelas a uma rapariga como ela? Mas Maria disse calmamente que, nesse caso, ela devia ter lhe saltado em cima, como tinha feito antes no Alcafeza. Mas a rapariga informou tristemente que o problema não era apenas Connor, porque este mar estava completamente cheio de monstros, e ela não sabia absolutamente o que fazer. Mas, naquele momento, Maria estava entusiasmada. Olhando para ela, perguntou se a rapariga se ia render. Era Maria de Alcafés, uma reclusa cuja alcunha de bruxa de Alcafés lhe assentava melhor do que ela. Se os guardas mandavam fora das celas, era Maria quem tinha todo o poder lá dentro, e se não gostasse de alguém, essa pessoa simplesmente não vivia para ver o fim da sua pena. E quando a rapariga chegou a Alcafeza, já era famosa por uma fuga bem-sucedida, e ela não sabia se era por causa da fama ou não. Mas como Maria gostava dela, as reclusas que a tinham a seu cargo davam-se bem com ela, e a sua vida na prisão tornou-se muito mais tranquila. E neste momento, a protagonista está entusiasmada, olhando para todos os criminosos que estavam na mesma cela que ela, finalmente percebeu que eles queriam a sua vitória, e todos queriam que a protagonista espezinhasse o orgulho do exército imperial e apagasse todos os vestígios e ao mesmo tempo vivesse uma vida tranquila noutro lugar. E ao mesmo tempo, viver uma vida tranquila noutro lugar. E nesse momento, Rosen Walker apercebeu-se com um sorriso que não podia fazer isso, uma vez que ela era o exemplo para todas aquelas pessoas. Maria apenas sorriu e disse que era uma decisão muito boa. Depois atirou-lhe um cigarro e ofereceu-lhe um cigarro. E a protagonista, em choque, não percebeu onde Maria os tinha conseguido arranjar. No final, a rapariga sentou-se, descontraiu-se e soltou um cigarro. Depois perguntou se Ian Connor tinha sido piloto desde o início, porque ele devia ter tido muitos méritos na guerra, e para um homem assim, até um cargo importante no governo não passava de uma recompensa. Então ela se perguntou o que ele havia esquecido. Num lugar como este, nem sequer é um trabalho adequado para um guerreiro do ar. Mas Maria disse calmamente que não fazia a mínima ideia do porquê. Mas talvez ele tivesse ficado aleijado de alguma forma, e foi despromovido. Mas Rosen Walker explicou calmamente que ele parecia bem. E então Maria explicou calmamente que não é preciso perder membros para ser um colega. E depois, apontando para a cabeça dele, fez Rosena perceber que ele podia ter perdido a cabeça. Mas a protagonista não ficou contente ao olhar para ela e pediu-lhe para não dizer nada de estúpido. Mas a mulher disse calmamente que, na verdade, não se importava se era verdade ou não, porque não lhes fazia qualquer diferença. Depois, olhou para Roseline com atenção e disse que o mais importante para eles era encontrar uma maneira de fazer com que este homem saísse daqui. Mas Rosen Walker disse calmamente que tais métodos só funcionam com os acéfalos, e, francamente, ela não sabia o que era melhor fazer agora. Porque mesmo que tivesse conseguido roubar a chave, não teria sido capaz de atravessar um mar tão perigoso, especialmente num barco salva-vidas sem motor. E então, apercebeu-se que o problema não eram só os monstros. É que, se não fosse morta, morreria de exaustão na mesma. No entanto, não sentia que tivesse outra hipótese. Mas então, não gostou de ouvir um barulho, e ao olhar para fora da grade, viu uma menina a brincar com uma bola e não percebeu o que a criança estava a fazer aqui. Mas ela disse calmamente que não fazia a mínima ideia do que a criança estava a fazer aqui. Mas a mesma menina tinha lhe trazido cigarros e fósforos. Mas um Rosen Walker descontente disse que era errado usar crianças de forma tão descarada.
Depois virou-se para a menina e avisou-a que não devia ir sozinha, num lugar como este, e perguntou onde estavam os pais dela. Mas ela começou imediatamente a correr para mais perto dela, e a protagonista disse que não devia ter voltado de todo, mas que, pelo contrário, tinha de se ir embora. Mas a criança correu para a cumprimentar e apresentou-se. Chamava-se Lila Reville. Ao ouvir o apelido, a protagonista apenas perguntou se ela conhecia Henry Reveille. Mas a rapariga disse com um sorriso que Henry Reveille era seu tio e perguntou se a rapariga o conhecia. Ela apenas disse, sem jeito, que se conheciam. Depois, ao lembrar-se deste tipo, pensou que ele era um verdadeiro idiota e não percebeu o que ele estava a fazer, em vez de olhar para a criança. Mas depois, olhou para a rapariga com atenção e ficou a pensar. Ela não sabia que não podia ir a sítios como este? Não era um parque infantil, mas depois pensou que a rapariga tinha sorte por não ser como o seu tio. Mas, nesse momento, Lila Reville anunciou calmamente que já se tinha gabado aos seus amigos de que iria encontrar aqui Rosen Walker, que era o fugitivo mais famoso do Império, e também a bruxa de Alcafez. E disse que as pessoas falavam dela quando embarcavam no seu navio. E o seu avô era capitão de um navio. Por isso disse aos amigos que podia conhecer esta rapariga, mas ninguém acreditou nela. Então, o protagonista, olhando-a com um sorriso, disse que Lila Reville tinha vindo ao sítio certo, porque ela era Rosena. Nessa altura, o seu tio estava no convés com o capitão e começou a refletir, infeliz, que era uma dor de cabeça para todos, e que só havia problemas por causa desta fugitiva. Mas Connor disse calmamente que Henry Reveille devia tratar o assunto como se fossem de férias, e a ilha fosse apenas um ponto de viragem. Depois disso, teriam uma rota de regresso, e disse que as vistas daquele sítio eram muito boas, tão boas que as pessoas que lá estavam dispostas a pagar por uma visita guiada. Mas Henry Reveille só disse calmamente que a natureza selvagem remota também devia ser remota com moderação, e comentou com má vontade que a guerra mal tinha acabado, e as pessoas já estavam aborrecidas, e por isso tinham ido para a ilha-prisão, do outro lado do mar infestado de monstros. E achou que era um divertimento estranhíssimo, mas ao ouvir tais comentários senes do seu amigo Connor, só disse que o fim da guerra tinha feito de Henry Reveille um jovem velho. Mas ele comentou calmamente que se a sanidade contasse como velhice, então ele preferia mesmo ser assim. Mas depois de ouvir isso sobre esta mulher, quero dizer, a personagem principal, é preciso ter muito cuidado. Connor disse que ela era de Rioriton, e admitiu que, se Rosen Walker era de Rioriton, então parece que ela vivia nos arredores da cidade, e depois cometeu o crime. Mas Connor disse calmamente que já sabia disso, ao que Henry Reveille respondeu calmamente que claro que devia saber, porque o tinha escrito no relatório, e que lhe tinha contado porque lhe parecia que Ian Connor se tinha concentrado nesta criminosa em particular por causa da sua proveniência. E até tinha falado com ela pessoalmente. Nessa altura, o rapaz lembrou-se que Rioriton era a sua pequena pátria, e que a sua escola militar se situava lá, e que a sua juventude tinha sido passada lá. E também que houve um bombardeamento durante a guerra que transformou a cidade inteira em ruínas. Henry disse então que, de certa forma, a bruxa de Alcafez tinha tanta sorte que era irritante o facto de a fuga lhe ter permitido sair da cidade e escapar à morte. Mas Connor disse calmamente que, mesmo assim, Rosena ainda tinha uma sentença de prisão perpétua contra ela, e foi por causa disso que a sua vida tinha sido salva. Henry Reveille, erguendo-se com as mãos a tremer, afirmou que a rapariga se tinha tornado famosa e que estava agora a caminho da ilha-prisão sob a supervisão do próprio Sir Ian Connor. Mas Connor informou com um sorriso que tudo estava correto e que sabia exatamente o que significava ir para esta ilha. E Henry Reveille, só de recordar o seu passado, nem sequer é isso. Apesar do que ele sabia, pelo menos a rapariga não morreu e conseguiu sobreviver. Porque muitas pessoas nem isso conseguiram fazer. Nesta altura, a protagonista continuava a falar com Lila, que a olhava com admiração e se interrogava se esta rapariga era mesmo a Rosena. E ela apenas disse com um sorriso que era verdade. Mas pediu-lhe para estar calada, porque não contava a toda a gente. Nesse momento, Lila Reville acenou com a cabeça e perguntou-se se era mesmo verdade que a rapariga tinha fugido da prisão cavando com uma colher. E ela confirmou alegremente as palavras. Mas no momento seguinte,
Lila Reveille perguntou-se se era verdade que Rosenwalker podia possuir magia. E nesse momento, a protagonista informou que tinha uma pequena pergunta e que, se a rapariga marcasse, ela mostraria a sua magia em troca. Mas nesse momento, olhando para o rosto sorridente da protagonista, Layla informou que anteriormente o seu avô tinha dito que ela não devia satisfazer os pedidos dos prisioneiros. Mas ela apenas sorriu com um ar inquiridor. Será que a rapariga não queria mesmo ver magia? E prometeu que não perguntaria nada de estranho e ela estava mesmo curiosa com uma coisa. E então o protagonista perguntou se Lila Reveille conhecia um homem como Ian Connor, mas ela calmamente disse que ele era o chefe do seu tio, um herói de guerra, e também o melhor piloto. Depois a protagonista pergunta-lhe se ele era muito chegado a ela, mas ela calmamente diz que não eram nada chegados, porque Connor era um homem bastante frio. Mas depois começou a lembrar-se do seu tio que dizia que Ian Connor não o demonstrava, mas que gostava muito dela. Ele conhecia-a desde que ela ainda estava na barriga da mãe. E Henry Reveille também disse que a rapariga podia pensar em Ian Connor como outro tio, mas ela não tinha muita certeza disso. Naquele momento, aproveitando-se da confiança de Layla, Rosena tentou descobrir se o jovem era casado e se tinha uma amante ou noiva. Mas ela calmamente informou-lhe que ele não era casado, nem tinha uma noiva, e os outros adultos estão a fazer uma grande confusão, para se casarem o mais depressa possível, mas Connor não parece estar a pensar nisso. Depois disso, a protagonista quis perguntar a Lila se tinha visto Ian Connor a dormir com outras raparigas no quarto dele, mas apercebeu-se de que não podia perguntar nada, porque a rapariga era muito nova e não entenderia essa pergunta. E depois de a protagonista receber respostas negativas, questionou-se se era mesmo de esperar. Mas nem ela esperava que as coisas fossem tão más na vida pessoal dele. Depois perguntou a Lila se Ian Connor era mesmo uma pessoa compassiva. Mas a rapariga só queria saber o que significava compaixão. E nesse momento, Maria veio em socorro e explicou a Layla que é assim que se chama quando se tem pena de alguém. Ou, por exemplo, quando se vai a caminho de casa e se vê um cãozinho encharcado de chuva. Ou quando uma rapariga começa a chorar, se vê outra pessoa a chorar, e era exatamente esse o sentimento. E naquele momento, a rapariga brilhava. Ela ficou imaginando. Ao ver o rosto de Layla tão feliz enquanto ela falava de amor, a protagonista suava, sentindo-se um pouco estressada. E quando Maria viu isso, só se riu, perguntando-se se a bruxa de Alcafés estaria a suar frio por causa de uma coisa dessas. E começou a gozar com ela. E nessa altura, Lila Reveille explicou que não achava que o seu tio pudesse amar alguém tão facilmente. Mas, mesmo assim, achava que Ian Connor era muito bom porque era um herói. A protagonista apenas sorriu enquanto agradecia à criança e pensou que, na verdade, ela ainda era insanamente inocente, pois para alguém como ela, não fazia qualquer diferença o facto de Ian Connor ser um herói. Mas depois, anunciou que agora era a sua parte do acordo. E ofereceu-se para lhe mostrar magia verdadeira, e pediu à rapariga que lhe desse alguma coisa e que tinha de ser algo pequeno. E quando Layla lhe deu uma moeda, ela fez o truque e a moeda desapareceu da sua mão. E depois, Rosenwalker disse com um sorriso que talvez Lila não soubesse, mas a magia precisava sempre de um intermediário. E a rapariga começou a olhar com admiração para a sua mão vazia, literalmente incapaz de acreditar que a moeda tinha desaparecido tão facilmente. Mas, nesse momento, a rapariga tirou facilmente a moeda de trás da orelha da criança e estendeu-a a Layla. E informou que agora esta moeda tinha sorte e que ao pôr do sol se transformaria em ouro. No entanto, em troca, Layla não deveria contar a ninguém sobre isso, ou a magia dissipar-se-ia. No final, depois de a rapariga ter saído, foi abordada por Maria, que a olhou com atenção e se perguntou se ela tinha mesmo usado magia. Mas Rosenwalker explicou calmamente que se tratava de um truque simples, e que a rapariga em breve aprenderia também. Nesta altura, Maria perguntou se era ela que estava sempre a dizer que eu não conseguia mentir. Depois disse que, se fosse uma bruxa a sério, nunca se deixaria prender tão facilmente. Depois, olhando-a com atenção, disse que, se a sua fuga fosse bem-sucedida, o que é que ela faria? Porque nos 4 lados do mundo, uma vez no Mar Alto, haveria água e ela não teria absolutamente nenhum sítio para onde ir. Depois, olhando para a cara dela, disse que ela não conseguiria chegar ao continente num barco de salvamento.
Mas nesse mundo, Rosenwalker relatou que tinha um outro lugar, e ninguém sabia ao certo se esse lugar realmente existia. E disse que existe um lugar no planeta, onde as bruxas se escondiam do mundo. O lugar era a ilha da bruxa Walpurgis. Depois disso, a protagonista afirma que se espalhou um boato entre as pessoas de que essa ilha não ficava muito longe da ilha-prisão, mas nem todos estavam destinados a lá chegar. Depois, reparou que esta ilha não se chama simplesmente a Ilha das Bruxas, pois é o último refúgio das bruxas, pelo que é pouco provável que elas corram para ela com saudações de boas-vindas. Mas, nesse momento, Maria virou-se para ela, olhou-a com seriedade e disse que as crianças eram muito mais fáceis de enganar se fingissem de patéticas. Por isso seria uma boa ideia experimentar com o comandante, e perguntou-lhe o que Rosenwalker achava disso. Mas ela limitou-se a dizer calmamente que era provavelmente a única forma de o fazer. E assim, usar um herói e arranjar-lhe um bilhete de compaixão parece muito exequível. Porque os métodos subtis que ainda funcionam em todo o tipo de idiotas com Connor definitivamente não funcionarão. Especialmente porque Ian Connor era um piloto militar e um herói, e, portanto, era o completo oposto de Rosena. Porque a vida desse homem era uma vitória contínua e ininterrupta. E ela tinha certeza de que poderia alcançar uma barra tão alta. Pode se tornar alguém infinitamente patético e pisoteado, a ponto de se deitar e derramar lágrimas e entregar a vitória sobre si mesmo ao seu oponente. Porque a sensação de superioridade sobre alguém é muito mais agradável. E esse sentimento é muito mais viciante do que o amor. E esse sentimento era também muito mais fácil de alcançar do que o amor. Nessa altura, Ian Connor refletiu que Henry Revel estava destinado a sair-se bem no futuro, mas que, periodicamente, algo assim continuava a pesar-lhe. Lembrou-se então do diálogo que tivera com a rapariga, que o avisara de que poderia chegar um momento em que os seus sentimentos explodiriam e seriam sentimentos que ele tinha por alguém inexplicavelmente específico. E, por vezes, esses sentimentos seriam impossíveis de conter. Ian Connor perguntou o que deveria fazer nessas situações, mas a rapariga informou-o calmamente que, nessas alturas, não deveria interromper Henry Revel, nem pará-lo, mas simplesmente ficar em silêncio e ouvir e deixá-lo expressar verbalmente o que lhe ia na alma. E o seu último conselho era que desse respostas pertinentes, até que tudo isto acabasse. Então, Connor olhou cuidadosamente para Henry Revel, dizendo que tinham estado lá fora demasiado tempo e sugeriu que entrassem. Finalmente, quando estavam lá dentro, Henry Revel ficou indignado. Não tinha pensado nisso, mas continuava a achar que era ultrajante. Afinal de contas, ordenaram o transporte da bruxa de Alcafés para um herói de guerra. E ele ficou sem palavras. Mas Connor disse calmamente que não havia nada a fazer quanto a isso. O trabalho dos militares era cumprir ordens. Mas Henry Revel apenas se questionou se Ian Connor seria nomeado para um cargo importante quando o trabalho estivesse terminado. Afinal, as façanhas acumuladas não são brincadeira, e ele também devia ter recebido crédito. Porque era necessário, porque as únicas pessoas no Império que o odiavam eram os bastardos do exército, e eles vinham de Rioriton. E era por causa de homens como eles que os homens tinham de passar por todo este tormento agora. Disse que todas aquelas pessoas estavam a tentar torná-lo responsável por não ter conseguido proteger Rioriton. Por isso, exigiram que ele pelo menos demonstrasse que estava a castigar a bruxa. Depois, Henry disse que se Connor pegasse naquela rapariga, a única fuga vergonhosa da cidade, e mostrasse a toda a gente como a tinha abandonado na ilha, todas aquelas pessoas fechariam os olhos à perda e começariam a apoiá-lo novamente. Depois disso, disse que Ian Connor tinha recebido aquela ordem apenas por essa razão, e que tudo não passava de um espetáculo, e que, por isso, todos queriam que Ian Connor fosse o herói perfeito, sem manchas nem defeitos. E depois, inclinou-se e pediu a Ian Connor que se certificasse de que, apesar de tudo isto, ele era perfeito. Assim que terminassem este tipo de trabalho, os homens deviam descansar um pouco e viver por si próprios, pois só tinham um caminho brilhante pela frente. O jovem pensa então nas palavras de Henry Revel, pois só depois de a guerra ter terminado, ao passar pelo arco triunfal do seu uniforme, é que se apercebe desse facto. E nesse momento, uma enorme multidão entoava um só nome, e as pessoas traziam cestos de flores e espalhavam pétalas coloridas.
No entanto, ao lembrar-se de si próprio em frente a esta imagem, o homem não se apercebeu se sentiu alegria e emoção, e nem sequer soube com que expressão atravessou o arco triunfal. Embora devesse ter sorrido, não acreditava que o seu sorriso fosse convincente. Por isso, não se lembrava de absolutamente nada. Mas nesse momento, a voz de Henry Reveille soou e disse que era impossível proteger toda a gente, e que a vitória absoluta não existe, porque Ian Connor não era um deus, e toda a gente sabia que um comandante deve sempre cumprir o seu dever e escolher o menor de dois males. Mas Ian Connor convenceu-o de que não tinha de fazer isso e que podia tratar do assunto sozinho e que devia ignorá-lo e concentrar-se na recuperação. Mas a isto, o rapaz limitou-se a informar calmamente que já não era paciente há muito tempo, mas depois pensou que talvez devesse mesmo trabalhar um pouco na sua saúde. Como resultado, Connor sentou-se no seu gabinete, vasculhou os papéis e lembrou-se das palavras de Henry Reveille, e não conseguia acreditar que a culpa não era mesmo dele, porque naquele momento, todas as estratégias aprovadas pela Força Aérea eram um jogo de azar doentio, e na opinião de Henry, se não fosse o comandante, tudo teria ido por água abaixo. Mas ele não conseguia descobrir quem era o responsável, e por todas aquelas vidas arruinadas. Lembrou-se então da conversa que tivera com o comandante, quando este o informara de que Ian Connor iria transportar prisioneiros para a ilha-prisão e que ele deveria vigiar Rosena com especial atenção. Depois, olhando para a foto dela, ele literalmente não conseguia acreditar que ela era a fugitiva de Rioriton e também a única sobrevivente, e que agora estava completamente saudável e viva. Mas nesse momento, ouviu-se uma voz descontente com o protagonista, que olhou para ele e se perguntou por que é que ele a tinha chamado, se durante todo este tempo não a tinha ouvido. Então, o homem informou calmamente que a tinha escutado e disse que deviam continuar a falar sobre os tubarões, e também sobre a dieta deles, porque a rapariga devia saber disso. Mas, nesta altura, a protagonista só a contragosto se dirigiu à secretária e pegou em todos os seus papéis e atirou-os ao ar para que rodopiassem à sua volta. E anunciou a contragosto que já tinha percebido o que Ian Connor lhe estava a tentar dizer, e resumiu que pensar em fugir era uma coisa muito estúpida. Mas ela admitiu a contragosto que, mesmo com palestras sobre monstros marinhos, era preciso ser moderada. E ela se perguntou há quantos dias isso vinha acontecendo. E a contragosto se perguntou: será que o homem realmente achava que ela era uma idiota? Mas ele apenas a informou calmamente, olhando para seu rosto irritado, que a única coisa que distinguia um idiota de um herói era um pedaço de papel. E heróis e idiotas não pensam nas consequências. Mas se a protagonista começar a pensar com a cabeça, talvez não se atreva a fazer uma coisa dessas. Mas ela apenas olhou para ele com um sorriso, perguntou se ele queria dizer que ela não estava a usar a cabeça neste momento. Mas ele apenas disse calmamente que Rosen Walker estava a ser suficientemente corajosa e que algumas pessoas provavelmente a consideravam uma heroína das trevas. Mas a protagonista disse que não estava a perguntar nada disso e perguntou ao jovem que olhava diretamente para ela se ela era uma idiota ou uma heroína. Mas ele disse calmamente que, de acordo com os seus critérios, ela era claramente uma idiota que decidiu fazer uma fuga. Depois pediu-lhe para se comportar com mais calma, porque ela, por causa da sua resposta insatisfatória para os seus padrões, começou a destruir o seu escritório. E depois, calmamente, a rapariga perguntou-lhe com um sorriso. Se Connor achava que ela devia ter cumprido 50 anos de prisão, ela admitiu que, do seu ponto de vista, era muito mais disparatado, e perguntou-lhe o que é que ele achava que ela devia ter feito. E então concebeu que, se resumisse tudo o que tinha aprendido nas conversas privadas dos últimos dias, era que Ian Connor mostrava mais interesse quando ela estava a dizer disparates. Olhou para ele com atenção e pediu-lhe que lhe contasse os seus pensamentos, e pensou no facto de que, aparentemente, quando ela chorava e se fingia de vítima, não funcionava nada com este homem. Mas outros métodos funcionavam muito melhor. Ian Connor exalou infeliz e continuou a tomar notas no papel, e disse que devia ter começado com o facto de que, na sentença inicial, se a rapariga tivesse confessado honestamente a sua culpa, teria recebido uma comutação. E na prisão, se tivesse comportado de boa fé, poderia ter pedido liberdade condicional.
ou uma transferência para uma prisão com melhores condições. Mas ela apenas sorriu e disse que, se fosse esse o caso, teria morrido de certeza. Mas depois disse que devia ter começado pelo facto de não compreender por que razão tinha de apodrecer na prisão durante 50 anos. Mas ele informou-a calmamente de que ela estava presa por homicídio e que a pena para esse crime variava entre 8 e 50 anos, e que isso estava escrito na lei. Rosen estava apenas insatisfeita com o facto de poder permitir que tal coisa acontecesse, apesar de não ter matado ninguém. Mas perguntava-se por que é que lhe tinham dado 50 anos. Afinal, um homem que vivia no bairro há muito tempo tinha espancado a mulher até a morte e foi condenado a apenas 8 anos. Mas, calmamente, apontou para a prateleira de livros atrás da protagonista e disse que a razão para isso também devia estar explicitada na lei. Mas a protagonista olhou para os livros e disse que não sabia ler. Ian Connor disse que compreendia isso, mas que tinha acabado de explicar tudo. E a resposta que ela devia saber era que as razões para um confinamento tão longo estavam previstas na lei. Depois, levantando-se do seu lugar e olhando-a com um ar severo, informou-a de que, apesar disso, a culpa pelo facto de a rapariga estar agora condenada à prisão perpétua na ilha-prisão era exclusivamente sua. Afinal de contas, tinha sido ela a fazê-lo. Tudo por ela. Depois disso, informou a rapariga de que tinha sido demasiado indulgente com ela e disse que a conversa pessoal tinha terminado, mas a protagonista percebeu que não podia ir embora assim. Afinal, se ela se for embora sem nada depois, tudo se repetirá e, na pior das hipóteses, poderá não haver outra oportunidade. Por isso, tinha de dizer algo tão delirante que apanhasse Ian Connor desprevenido. Assim, informou-o desajeitadamente de que Ian Connor era, na verdade, tão idiota como ela, mas ele só perguntou, de má vontade, o que ela queria dizer. E então ela disse enfaticamente que tinha dito antes que os heróis e os idiotas estavam separados apenas por um pedaço de papel. E nesse caso, eles eram iguais, porque ele era o herói do sol, e ela era a heroína das trevas. E ambos eram idiotas. Depois, olhando atentamente para a cara de desagrado dele, ela perguntou-lhe por que é que eles eram diferentes, e disse que antes ninguém acreditava que eles pudessem ganhar a guerra. Afinal, eram apenas um pequeno país que se distinguia apenas pela pomposa correspondência do império, enquanto o país atacante já tinha invadido vários outros estados. Mas o homem cerrou o punho e disse que, afinal, tinham conseguido ganhar, e Rosen Walker confirmou as suas palavras dizendo que, na verdade, era uma vitória completamente vazia. Porque não ganharam nada com isso. E Ian Connor, chamado de herói, tinha acabado de vestir um belo uniforme e estava agora a transportar prisioneiros patéticos. Mas, nesse momento, Ian Connor puxou-a com força pelo gancho e ordenou-lhe que fechasse a boca. E, nesse momento, a protagonista apercebeu-se de que este homem tinha finalmente caído na sua armadilha e caído na sua provocação. Então, com um sorriso, perguntei-me se ele chamava a tal coisa uma vitória e esperava que agora lhe batesse. Então ela disse que a vitória não podia ser tão grandiosa, se não houvesse nada de que se orgulhar, e ela continuava a pensar que não era um problema suportar uma dor momentânea. E assim, Ian Connor teve de lhe dar um bom apertão no chão com a sua bota militar, e estava tudo bem, porque ela estava absolutamente habituada. Mas, para seu grande choque, Connor não o fez. E, com raiva, chutou a porta de madeira e informou a Rosena que suas palavras eram de fato verdadeiras. Mas ela não tinha o direito de dizê-las, já que inúmeros de seus camaradas haviam sido mortos e feridos nos céus de sua terra natal. E a história não se lembrará deles. E nunca se lembrou, mas eles, mesmo sabendo disso, sacrificaram as suas jovens vidas para proteger os cidadãos do Império. Depois do que Ian Connor disse, a contragosto, que não achava que pessoas como a protagonista, que só podiam fugir, devessem sentir uma gratidão reverente para com eles por isso. Mas, pelo menos, ela não tinha de os insultar. Depois disse que esperava que Rosen Walker tivesse percebido que nem toda a gente vivia como ela, e afirmou que a rapariga estava provavelmente a tentar provocá-lo para chamar a sua atenção, mas ordenou-lhe que deixasse de tentar truques tão óbvios, pois a sua provocação e as suas mentiras eram demasiado limitadas para serem enganadas, e se ela queria mesmo compaixão, era melhor procurar outro homem.
A protagonista, olhando para ele com espanto, pensou que, aparentemente, aquele homem era o tipo de pessoa que só podia estar zangada. Mas disse resolutamente que não lhe tinha mentido nada, e Connor apenas sorriu. Ele disse que a rapariga não o tinha surpreendido de todo. Depois disse com um sorriso que, de facto, não havia necessidade de tais correntes neste mar, mas a rapariga continuava acorrentada a elas como símbolo da gravidade do seu crime. E pelo seu pecado de tirar a vida a outro ser humano. E nesse momento, Rosen Walker pensou no facto de que, apesar de as palavras terem saído da boca de Connor, havia duas vozes completamente opostas que se sobrepunham na sua cabeça. E começou imediatamente a lembrar-se do momento em que toda a gente estava a ouvir Ian Connor a felicitar alegremente os cidadãos pelo fim da guerra. Por isso, tudo o que ela podia dizer era que Ian Connor era mesmo um idiota. Mas ele olhou para ela calmamente e disse que compreendia como era a rapariga. Disse-lhe que não teriam mais conversas privadas e ordenou-lhe que voltasse para a sua prisão. E a personagem principal, que se encontrava à porta a refletir sobre o facto de ter sido estúpida e de ter esperado algo diferente de Connor. Ian Connor disse aos cidadãos do Império que já não tinham de se preocupar porque já não estavam a ser feridos. E se os alarmes de ataque aéreo soassem, tinham de apagar o fogo e ir para o subsolo. E ouvir os anúncios na rádio, e prometeu que protegeria os céus do Império a partir do seu posto. E então Rosen Walker percebeu que obviamente tinha ouvido aquela voz se estava à espera de a ouvir novamente. E percebeu que, sem se aperceber, estava constantemente a esquecer a realidade e a cair num mundo de auto-engano. E um exemplo desse auto-engano era o facto de ela pensar que, se continuasse a falar com Ian Connor, um dia voltaria a ouvir a sua voz quente. E ela tinha uma estranha ilusão sobre isso. Depois disso, a rapariga começou a refletir sobre o facto de estar loucamente louca pelas relações de Ian Connor, porque, aparentemente, quando ele se tornou um herói, ela pensou que ele tinha conseguido tudo e prometeu a si própria que não se deixaria quebrar num lugar como este, porque ela teria a sua oportunidade. Mas, nesse momento, Henry Revey aproximou-se dela e perguntou-lhe o que estavas lá a fazer aqui, pois a rapariga até tinha apanhado o cabelo e limpado a cara, e se tivesse alguma coisa vermelha, provavelmente teria posto até batom. Mas o protagonista apenas sorriu e disse que valia mesmo a pena olhar para ela limpa, porque ela era mesmo insanamente bonita. Mas Henry Revey só disse que era mesmo engraçado, e perguntou que truque é que a rapariga ia usar desta vez. Mas ela, calmamente, dirigiu-se à cela e disse que tinha estado a poupar água para beber, que, por sinal, mal chegava. E assim, lavou a cara, como um ser humano deve fazer. Mas Henrique Revey só lhe pediu, a contragosto, que não a enganasse, pois qualquer que fosse o truque que a rapariga decidisse usar, não funcionaria certamente com ele. Então, a rapariga olhou para ele com atenção e perguntou-lhe que truques é que ele achava que ela tinha usado. Mas ele disse calmamente que não sabia de todo, mas que ela tinha usado todo o tipo de truques. Naquele momento, Rosen Walker apercebeu-se de que, se Ian Connor fosse um quarto tão simples como Henry Revey, ela teria conseguido. O protagonista sorriu e disse que não devia fingir que não sabia de nada, pois isso era de esperar quando um homem e uma mulher estavam sozinhos. Mas, nesse momento, um Henry Revey agitado ordenou-lhe que se calasse. Mas a protagonista apenas se perguntava, sorridente, se Henry Revey estaria interessado nela. E depois disse que, se julgarmos porque ele está sempre a dizer disparates sobre alguns truques, parece que ela tem razão. Um Henry Revey desajeitado apenas levou a rapariga mais para o fundo dos corredores, limpou a testa e o rosto vermelho de vergonha e informou-a de que simplesmente não iria conviver mais com Rosena. Mas ela apenas ofereceu com um sorriso que eles deviam ser amigos. Mas depois reparou numa menina, Layla, e olhando para a criança, pensou que a menina era novamente destemida para onde quer que fosse, e que a criança não podia de maneira nenhuma ser deixada sozinha daquela maneira. Mas depois de desviar o olhar para Henrique, começou a refletir sobre o facto de que, quando os via lado a lado, parecia mesmo que eram parecidos de alguma forma. Depois disso, inclinou-se para Henrique Revey com um sorriso insanamente assustador e informou-o de que a sobrinha era de facto insanamente bonita. E perguntou-lhe o nome dela. Depois disso,
lembrou-se de que se chamava Lila Reaville. E depois, Henrique ficou loucamente assustado com a cara dela, e literalmente estremeceu e perguntou-se como é que o protagonista sabia de tal coisa. Depois, correu entusiasmado para a sobrinha, deixou cair as chaves e perguntou-lhe o que é que a protagonista tinha feito, mas ela apenas disse sorridente que não podia fazer nada, pois estava algemada, e perguntou-lhe por que é que ele estava tão assustado. E depois, a rapariga apanhou as chaves discretamente, enquanto Henry Revel continuava a repreendê-la, e dizia que a rapariga ia ser descoberta em breve, e ameaçou-a de que não devia tocar na sobrinha. Mas no momento em que olharam para ela, viram que a rapariga estava a chorar. E então, a protagonista chocada apercebeu-se imediatamente de que, aparentemente, a criança tinha algo preso na garganta. E disse imediatamente a Henry Revel que precisava de chamar um médico. Mas ela viu que ele estava congelado de choque e não reagia. E começou a gritar, perguntando-se se haveria um médico no navio. Uma criança pequena estava a morrer. Mas Henry Revel estava chocado, e ao olhar para ele, Rosena não se conseguia mexer e não compreendia o que se estava a passar com este homem. E percebeu que era inútil, e por sorte, estavam agora na parte desabitada do navio. Mas depois de se ter animado, olhando para um Henry Revel freneticamente assustado, mostrou-lhe as algemas e informou-o de que sabia o que fazer. Então, ela ordenou que ele a soltasse agora. E nesse momento, todas as recordações de ter aprendido primeiros socorros e reanimação com o seu professor, antes de todos os horríveis acontecimentos da sua vida, passaram-lhe imediatamente diante dos olhos. Nesta altura, um Henrique assustado retirou-lhe imediatamente as algemas das mãos. E a rapariga reflete sobre as palavras do seu professor, que lhe disse que o homem é uma criatura insanamente frágil, que se pode magoar e morrer pelas razões mais absolutas. E depois, o seu professor disse que uma pessoa não será capaz de salvar o mundo inteiro. Nem toda a gente é dada a possuir magia, mas qualquer pessoa pode precisar de alguma magia em algum momento da sua vida. Como resultado, no momento seguinte, uma luz brilhante brilhou nas mãos da rapariga. E ela, correndo para Lila, usou o poder mágico, e com este barulho, os aristocratas começaram a juntar-se, preocupados com o que era aquele barulho, e depois ficaram a saber que era uma menina em apuros, mas que tinha sido salva pela rapariga que estava agora perto dela. A personagem principal abraçava Lila, que chorava, e pensava no facto de ter conseguido salvar o bebê e de estar loucamente feliz por ter finalmente feito algo de útil. Como resultado, no momento seguinte, um Henry Revel choroso e loucamente assustado veio a correr ter com eles, e agarrando em Lila, perguntou-lhe se ela estava bem e se estava bem. E os aristocratas excitados continuavam a conversar sobre o que tinha acontecido. E depois, uma das aristocratas disse que não tinha visto tudo. Mas quando saiu, viu a rapariga agarrar o bebê e prestar-lhe os primeiros socorros. E acho que ela tinha alguma coisa presa na garganta. Mas, nesse momento, a protagonista só olhou para o que estava perto da sua mão e viu que era um rebuçado. E apercebeu-se que não era só uma bala que podia matar uma pessoa, mas também um rebuçado vulgar, e, nesse caso, não era só o exército que podia salvar ou matar. Depois disso, pensou tristemente que o seu professor tinha realmente razão, e começou a refletir sobre o facto de Henrique Reaville se ter finalmente prendido. Depois, viu o jovem que se tinha aproximado dela, mas ainda não conseguia ver o seu rosto, e perguntou se Henrique Revel achava a sua habilidade suficientemente útil em tais situações. Depois disse que, se Henrique Revel lhe ficasse grato, lhe pediria para lhe dar água para se lavar, ou poderia deixar alguns embrulhos na sua cela. Mas depois perguntava-se por que é que ele não dizia nada. Era apenas o preço da vida. Nesse momento, viu alguém de quem não estava à espera. Ian Connor estava algemado à sua frente e ela olhou para ele com atenção e perguntou-se o que estaria ele a fazer aqui. Depois disso, ouviu-se o grito de outro homem dirigido à menina, e então a protagonista olhou para essa imagem e percebeu que agora a criança estava abraçada ao avô. E, levantando-se do seu lugar, disse que não importava. Ela tinha acabado de dizer a coisa da água e não tinha ajudado Lila porque queria uma recompensa. Mas Ian Connor informou-o calmamente que tal recompensa não passava de uma ninharia. Sobretudo porque o Império paga sempre por uma vida preservada, mesmo que ela fosse uma criminosa a ser aprisionada na ilha.
O rapaz, com toda a calma, entregou-lhe as algemas e disse-lhe que não se importava nada. Ela agradece-lhe com um sorriso e pergunta-se se o tipo a deixará mesmo lavar-se. Mas depois ele, confirmando as palavras dela, disse que mesmo assim as mãos dela teriam de ser imobilizadas. E Rosenwalker apenas perguntou como é que ela se devia lavar com as mãos imobilizadas e se só tinha de se molhar com água como se fosse um vegetal. Mas, nesse momento, o capitão do navio virou-se para ela e disse que, nesse caso, seria possível apresentar as pessoas que a iriam servir e que ela seria uma princesa, embora isso não estivesse no seu destino. Depois, olhou para Connor e chamou-lhe sacana sem maneiras, e perguntou-se se lhe teria ensinado algo assim, e como poderia acorrentar o salvador da sua neta. Depois disse a Ian Connor que já tinha ordenado a Henry Revel que escoltasse todos os passageiros de volta, mas que o mais importante agora era outra coisa. E exigiu que Ian Connor deixasse pelo menos a senhora ir embora por um bocado, porque de qualquer modo havia um mar à volta deles. Mas ele só disse com má vontade que tal coisa não podia ser feita. E nesse momento, o capitão do navio gritou com raiva e perguntou: por que é que não se podia fazer uma coisa destas? E informou-a de que neste mundo tudo era possível, e por isso teve de a deixar ir. E deixou a rapariga lavar-se. Mas Connor disse calmamente que, com base nas leis do Império, eles não tinham o direito de fazer isso. Mas o capitão do navio apenas perguntou com raiva: será que o tipo pensava que seria afetado por tais palavras, porque no mar as leis da terra não funcionam? E neste transatlântico, ele era a lei. E depois perguntou-lhe com firmeza se Ian Connor não tinha um mínimo de flexibilidade, e perguntou-lhe como é que ele se podia comportar daquela maneira com a salvadora da sua neta. E depois informou-a de que, pelo menos, ele devia ter tirado as correntes, pelo menos quando lhe estava a agradecer. Pois com que cara lhe devia ter agradecido, enquanto a rapariga estava algemada diante dele? Nessa altura, Connor olhou calmamente para o capitão do navio que estava a examinar a sua neta e informou que Rosenwalker era um criminoso, mas o homem apenas olhou carinhosamente para Lila Reveille e disse que esta rapariga era, acima de tudo, uma salvadora para ele. Ao que Ian Connor respondeu calmamente que isso não era verdade e que Rosenwalker era, de facto, um criminoso acima de tudo. Mas parece que o capitão não aguentou mais e perguntou-se. Ian Connor precisava sempre de dizer algumas palavras e começou a bater-lhe com a bengala, mas o conque apenas pediu ao capitão que se acalmasse e informou-o de que era um militar em missão dos seus superiores. Por isso, não podia haver exceções. Mas os homens ignoraram completamente estas palavras de Ian Connor e, virando-se para o protagonista, pediram-lhe desculpa pelo comportamento rude do tipo e pediram-lhe que aceitasse um sincero obrigado. Depois, aproximando-se mais, disse que se tinha esquecido de se apresentar e que estava reformado, mas que tinha sido almirante da Marinha. E embora fosse embaraçoso dizer tal coisa, pareceu-lhe que a rapariga devia ter ouvido o nome Alex Revel. E depois, a rapariga perguntou-se se teria mesmo ouvido um nome desses augures. Estátua de bronze de um herói de guerra na praça da capital. Depois, lembrou-se que era um marco famoso da capital imperial. Estátua de bronze de Alex River a liderar um ataque AOS inimigos. Mas o homem apenas sorriu, feliz, dizendo que estava loucamente satisfeito por a rapariga o ter reconhecido. E a protagonista apenas se chocou ao pensar que não era de todo surpreendente que ela tivesse ouvido o seu nome. Afinal de contas, este homem era um herói da velha guerra, e até crianças como ela, que nunca tinham tido um vislumbre da escola, tinham visto um retrato do herói Alex Rivel. E ele era, de facto, uma pessoa incrivelmente influente. Depois pensou que não podia acreditar que Henry Reveille fosse o Reveille, porque Henry Reveille era apenas um idiota, e a sua sobrinha era uma rapariga incrivelmente doce, e o avô de Leila era um herói de guerra. E depois a protagonista tossiu e disse que, na verdade, o seu nome era Rosenwalker, e perguntou-se se o capitão do navio sabia disso. Mas ele apenas sorriu e perguntou se podia tratá-la por SRA. Walker. Depois, inclinando-se para Lila, disse-lhe que esta rapariga era a sua única neta e que, se não fosse o protagonista, ela teria morrido hoje. Depois, perguntou-lhe se tudo o que ela queria para o seu salvamento era uma lavagem e uma refeição, mas ela olhou calmamente para eles
e disse-lhes que ficaria grata se levassem água e comida para a sua cela de detenção, e seria bom se também houvesse carne. Mas o homem apenas a informou calmamente que isso era impossível, porque é impossível para a família Rivel comunicar dessa forma com um benfeitor, e os seus séculos de honra não permitem tal atitude. Por isso, informou-a de que, se a rapariga não tivesse nada planeado para amanhã à noite, ele gostaria que ela fizesse as honras e fosse ao jantar. Mas a protagonista, ao imaginar esta imagem de si própria, apercebeu-se de que não se enquadrava de todo na sociedade secular. Por isso, disse que tinha de desistir, porque até imaginar tal coisa era bastante pesado. Mas, nesse momento, o capitão do navio sorriu e disse que, se Rosenwalker achava que seria aborrecido, não precisava de se preocupar. Afinal de contas, ela não seria apresentada à alta sociedade, e seria apenas um jantar com a sua família. E então, olhando para o seu rosto sorridente, a protagonista pensou que aquele homem era mais estranho do que todos os outros. Mas, nesse momento, Ian Connor falou com o capitão do navio, que lhe disse que tais recompensas seriam demasiado ricas para a rapariga. Afinal, esta rapariga não era o que parecia desde o início. E então, Rosenwalker pensou no facto de que o homem lhe ia chamar assassina, bruxa, ragamuffin, e que, portanto, esse tipo de tratamento não era apropriado para ela, porque ela era nojenta e perigosa. E, afinal, o homem disse mesmo que a rapariga era uma assassina, mas ela interrompeu-o e, sorridente, disse ao capitão que seria, de facto, uma grande honra para ela e que não podia recusar tal oferta, pois estava sempre com fome desde há pouco tempo. Mas Connor disse imediatamente ao capitão que não podia ignorar o facto de a rapariga poder fugir. Mas ela informou-o calmamente de que não fugiria em caso algum, pois Sir Connor tinha-lhe mostrado gentilmente as terríveis criaturas que habitavam no mar. E nesse momento, surge-lhe imediatamente na mente a recordação do seu professor, que olha para ela com um ar desagradado e se pergunta se Rosenwalker terá decidido voltar a pegar naqueles panfletos. Mas ela esconde-os embaraçosamente, dizendo que estava apenas a passar e que os encontrou por acaso. Mas a professora apenas a informou de que a rapariga era, de facto, viciada neles. Depois, pediu-lhe que tivesse cuidado para que Hindley não a visse. E depois, a protagonista admitiu sem jeito que, embora não quisesse, esperava muito de Ian Connor. E de cada vez, convenceu-se gradualmente de que o homem não era, de todo, o que ela imaginava que ele fosse, e ficou tão zangada que não conseguiu aguentar mais. Afinal de contas, Ian Connor deveria ser apenas um homem que permaneceria nas suas fantasias. E ela deveria permanecer apenas uma mulher da cidade imperial fascinada por um homem como Ian Connor, mas a vida leva-a sempre noutras direções completamente inesperadas. Assim, a rapariga olhou para Ian Connor com um sorriso no rosto e perguntou-se se ele ainda pensava que ela iria fugir, mesmo depois de tudo o que tinha visto no mar. No final, a protagonista acordou num quarto luxuoso, sobre camas, e continuava sem perceber onde estava. Mas depois, apercebeu-se de que não se tratava definitivamente de uma cela de prisão. Por isso, decidiu que devia pelo menos dormir mais um pouco. Mas, nesse momento, entraram no quarto 3 criadas que a cumprimentaram e lhe perguntaram se tinha dormido bem na noite passada. Eram Micaela, Luiz e Maio, e pediram desculpa por a patroa ter acordado tão cedo, mas tinham de a ajudar a lavar-se antes que a água arrefecesse. Depois disso, a rapariga foi abordada com os 2 braços à volta dela, de ambos os lados, e informaram-na de que tinha de se levantar, pois tinham preparado um banho mesmo antes de ir ter com eles, e que era melhor tomar banho antes de a água arrefecer. E a protagonista pediu-lhes com entusiasmo que parassem enquanto a despiam. Mas, no final, a rapariga divertiu-se muito, e apercebeu-se de que não havia mesmo outro paraíso para ela. E depois, na casa de banho, lembrou-se finalmente de como tinha chegado aqui, porque o capitão a tinha convidado para jantar para lhe agradecer. E ela disse que sim, porque não gostou da reação de Connor, e só queria vingar-se um pouco dele, e depois foi enviada para o quarto da princesa. E então a protagonista, ainda deitada na banheira, pensou em algo que não fazia ideia há quanto tempo não tomava banho, e pensou no facto de, aparentemente, as criadas que estavam com ela terem sido mandadas embora pelo capitão. Nesse momento, foi abordada por Micaela, que perguntou a Rosena se ela era mesmo uma bruxa, mas depois pediu desculpa, envergonhada, por tal pergunta,
e disse que tinha a ver com o facto de a pequena Lila ter ficado muito orgulhosa por ter conhecido uma bruxa e ter implorado muito para manter o segredo. A personagem principal, apenas sorrindo, disse que as crianças costumam tomar essas coisas como um dado adquirido, e as criadas, apenas rindo, disseram que a verdade das crianças é insanamente ingênua. Depois disso, as criadas, entusiasmadas, aproximaram-se e sugeriram-lhe que acrescentasse um pouco mais de água quente. A rapariga acenou com as mãos e assegurou-lhes que não havia problema. Mas a empregada foi inflexível e explicou que acrescentaria só mais um pouco. Afinal, isso ajudá-la-ia a relaxar. Afinal, o capitão tinha lhes dado instruções específicas. E então, a protagonista pensou no facto de que quanto mais tempo ficasse na água quente, mais penetrante o vento frio pareceria. E ela não se queria habituar a esse calor, porque para ela, algo assim não passava de um luxo. Mas ela não sabia o que fazer no passado, mas agora era diferente, e não queria correr e cair nos braços quentes de alguém como uma tola. Por isso, prometeu a si própria que não voltaria a acontecer. Mas, nesse momento, a protagonista ouviu gritos do lado de fora da porta da casa de banho, e afinal, era Henry Reveille, que, indignado, disse às empregadas que tinha de entrar e que, mesmo que não quisesse, era tudo para ser observado. Mas as empregadas informaram-no de que bastava já estarem aqui. Mas ele perguntou indignado. Não podia ficar à frente da porta da casa de banho. Afinal de contas, era uma ordem. Bem, nesta altura, a protagonista saiu, coberta apenas por uma toalha, olhou para Henry Reveille e perguntou se ele tinha alguma coisa para lhe dizer. E nesta altura, o Henry Reveille, loucamente deslocado e cobrindo a cara, perguntava-se se o protagonista não tinha consciência de que ainda era um homem. Depois, virou-se para as criadas e informou-as de que tinham de sair por 1 minuto. Elas ficaram loucamente surpreendidas e não compreenderam de todo como é que ele podia pedir tal coisa. Mas ele informou-as de que só precisava mesmo de 1 minuto e que havia informações confidenciais que tinha de transmitir. Mas as empregadas, entusiasmadas, começaram a repreendê-lo e disseram-lhe que não podia fazê-lo agora e que tinha de o fazer pelo menos depois de Miss Walker se ter vestido. Mas ele disse que não se permitiria nada de pessoal e que só precisava de entregar as ordens de Ian Connor. Por fim, as criadas saíram do quarto e o protagonista, descontente, olhou para ele e se perguntou o que havia acontecido. Porque ele apareceu do nada e simplesmente afugentou todos os outros. E será que ele está tentando procurar? Mas ele só se perguntava, de má vontade, o que se poderia encontrar num corpo feminino nu e perguntava-se se não seria um pervertido. Mas ela olhou para a sua cara de descontentamento e disse que, dada a situação, parecia que ele era mesmo um pervertido. Mas ele, indignado, pediu-lhe que ficasse onde estava, pois tinha apenas algumas palavras a dizer. Apenas algumas palavras. Nessa altura, a protagonista regressou à sua casa de banho e informou Henry Reveille de que não podia mesmo mentir. E ele apenas perguntou indignado o que a rapariga queria dizer. Afinal, ela estava na casa de banho e não fazia sentido nenhum que ele ficasse aqui. Depois disse que o tipo tinha vindo aqui porque tinha algo a dizer e a mensagem tinha de ser entregue pessoalmente. E talvez o patrão dele tivesse mandado colocar um guarda à porta da casa de banho. Mas ela não achava que Ian Connor o tivesse mandado entrar. Por isso, ele não tinha de inventar uma desculpa. Se tinha algo a dizer-lhe, agora era o momento de o fazer. E depois admitiu que tinha vindo porque queria falar sobre a sobrinha Lila. E a protagonista informou-o calmamente de que, uma vez que a conversa era sobre isso, queria informá-lo de que Henry Reveille era apenas um tio sem esperança. Mas ele apenas informou-a, sem jeito, de que não havia argumentos para isso e que não podia dizer nada em sua defesa. Depois disso, a protagonista lembra-se da rapariga e pergunta-se se ela está bem agora. Mas Henrique Reaville garante-lhe que ela está bem, porque Lila Reaville tem sempre médicos com ela à noite para tomar conta dela. Mas, no final, a protagonista, ao lembrar-se da cara assustada do jovem naquela situação, pensou que devia haver um outro lado da moeda. E havia um homem que não estava muito bem. Por isso, perguntou se Henry Reveille era mesmo piloto. Mas ele disse calmamente que tinha abatido mais de 50 aviões inimigos. E então, Rosen Walker perguntou-se por que é que o homem estava tão assustado naquele momento. E então Henry Reveille disse que tinha uma irmã mais velha e um cunhado, e que eles eram os pais da sua sobrinha.
Depois disso, o homem perguntou se a protagonista sabia do bombardeamento em Rioriton. Mas ela explicou calmamente que claro que sabia. Ela estava a meio da sua fuga da prisão e tinha estado em All Carpets durante muito tempo depois de ter ouvido as notícias. E tudo o que ela sabia era que tinha ouvido alguém dizer que Rioriton tinha desaparecido da face da terra. E então Henri Reveil, com a cara mais séria possível, disse que a sua irmã mais velha estava na cidade naquele dia, e que também a sua sobrinha estava com ela, e que ela tinha nascido há pouco tempo. Nessa altura, a protagonista pensou no facto de que, quando ouviu pela primeira vez a notícia do desaparecimento de Rioriton, não acreditou, porque era uma cidade enorme, e não acreditava que pudesse desaparecer numa só manhã. Mas, nesta altura, Henri Reveil relatou que, ironicamente, não foi capaz de o impedir. Apesar de saber que a sua irmã e Lila estavam na cidade naquele momento, não conseguiu impedir o bombardeamento. E a protagonista só pensava no facto de que aquilo não tinha nada a ver com ela e não queria ouvir mais nada. Porque era a cidade sangrenta. Quer desaparecesse ou não. Mas ela estava interessada em Henri Reveil e não percebia por que é que ele tinha parado de falar de repente. Então, Henri Reveil continuou e disse que nesse dia, enquanto voavam, tinham descoberto uma formação inimiga. E então, horrorizado, Henrique Reaville não compreendia como é que eles conseguiam lidar com um número tão grande de adversários de uma só vez. Então, os seus inimigos dividiram-se em 2 grupos, e o primeiro grupo foi para Malon, e os demais para Rioriton. Malone era a capital do seu império, e ele, junto com Sir Ian Connor, teve que fazer uma eleição, e depois essa eleição foi assumida por Ian Connor, que informou que eles deveriam defender a capital. Refletindo sobre isso, Henri Reveil relatou que não culpava Ian Connor por isso, pois ele havia feito a escolha certa, e não o culpava, pois de qualquer forma não teria adiantado nada.